Bom, boa noite a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer à Pamares, na pessoa do Paulo, do Roque e do Edson, pelo convite formulado. É uma oportunidade importante para que a gente possa debater esse projeto, hoje projeto do Código de Processo Civil. Eu tive a honra de participar dessa comissão, constituída pelo Senado Federal, destinada à apresentação do anteprojeto, que hoje, como disse, já se tornou projeto, e muito embora a comissão tenha terminado o trabalho, com a entrega do anteprojeto à presidência do Senado, a comissão continua ainda se reunida, ela não foi dissolvida, para que sejam recebidas as emendas, todas as emendas que estão sendo apresentadas à comissão agora do Senado, né, constituída por senadores, cujo relator, salvo engano meu, é o deputado Walter Pereira, não é isso? E ela é presidida pelo Demóstenes, senador Demóstenes, não é isso? Demóstenes do Todo. Eles estão recebendo e nós estamos também nos reunindo aí periodicamente em Brasília para o exame dessas sugestões e, eventualmente, apresentar outras ou sugerir algumas mudanças. Então, é muito importante esse contato, principalmente com os colegas juízes, para que essas propostas continuem sendo enviadas, a fim de que nós possamos aprimorar esse trabalho, que certamente contém inúmeros defeitos, apesar do esforço e da boa vontade que todos tiveram para tentar fazer o melhor possível. Eu quero também, agora, Brandão, dizer a você o seguinte, que para mim é uma honra muito grande estar aqui, e eu faço isso com muito gosto, porque não é a magistratura de São Paulo que tem eu não trago nada para a magistratura de São Paulo, a magistratura de São Paulo que trouxe para mim. Eu faço questão de registrar isso, disse ontem lá aos colegas da Seção de Direito Público. Se hoje eu consigo desenvolver na área acadêmica algumas ideias destinadas a deformalizar ou desformalizar, como alguns dizem, ou seja, tirar do processo aquele formalismo desnecessário. Isso se deve à minha experiência no Tribunal de Justiça de São Paulo, junto com os colegas, e especialmente os colegas da antiga 12ª Câmara do Primeiro Alçado, hoje 22ª do Tribunal de Justiça, com quem eu estou já há praticamente 17 anos. E eu devo a eles essa oportunidade de conhecer o processo de forma intensa, e o processo como ele realmente é. Não o processo como nós concebemos teoricamente na área acadêmica, e que nem sempre, e esse é um dos grandes defeitos que hoje eu aponto no processualista. Ele concebe determinadas soluções que no plano teórico talvez funcionem, mas na realidade não trazem nenhum benefício para aquilo que nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos um processo, na medida do possível, célere, mas que não perca um dos seus valores fundamentais, que é a segurança jurídica. O processo é um instrumento de solução de controvérsias, é um instrumento que o Estado oferece para que as pessoas possam deduzir as suas pretensões, trazer os seus litígios, apresentar os seus litígios ao juiz, e ele, juiz, se vale desse instrumento para solucionar o litígio. Então, eu costumo dizer que o processo nada mais é do que um método de trabalho, um método que o Estado estabeleceu para que o juiz possa receber as lides, examiná-las, conhecer de tudo aquilo que foi, que aconteceu fora do processo, né, com a participação, e aí está o aspecto de segurança. Todos os envolvidos naquele litígio que serão afetados pela decisão do juiz devem ter a garantia de participação daquilo, para poder influir na convicção do juiz.
a fim de que o resultado seja o mais próximo possível daquilo que deveria ocorrer, não fosse necessário o processo. Aqui, como diz o professor Kazuo Watanabe, o processo deve dar às pessoas acesso a uma decisão justa. É isso que nós buscamos pela via processual. E sem a participação intensa das pessoas envolvidas no litígio, essa decisão pode não ser justa. Mas sem que se assegure ao juiz também essa participação e a condução do processo, não me parece possível que esse instrumento de trabalho produza o resultado desejado. Então, essa vivência da realidade do processo, quem me proporcionou foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, a quem eu me orgulho de pertencer. Então, é um agradecimento público que eu faço e que é absolutamente sincero à magistratura de São Paulo por essa oportunidade. Com relação ao nosso código atual e essa tentativa de elaboração de um novo código. Em relação a isso, eu quero inicialmente dizer o seguinte: o Código de 73, elaborado pelo Buzaide, ele é um código, digamos, tecnicamente muito avançado. Não é? Foi um código que incorporou as grandes novidades da época, que nos foram trazidas por professores italianos, principalmente, também pela doutrina alemã, e o Buzaide teve a sensibilidade de inserir no código toda essa nova técnica, né, que confere ao direito processual hoje o status de uma verdadeira ciência. Né? Então, tecnicamente, o Código de 73 é um código bom. Todavia, com a evolução, 73, hoje nós estamos em 2010, são quase 40 anos, é isso? 30 e poucos anos, né? 37 anos, é isso? Ninguém sabe fazer conta aqui, né? Por isso que somos juízes, né? 37 anos, né? Evidentemente que evidentemente que a sociedade evoluiu, as relações jurídicas se modificaram, né? E esse código perdeu um pouco a noção, aquela ideia de instrumento adequado à solução dos conflitos que hoje ocorrem. Basta um exemplo. O nosso código hoje, ele leva em consideração as relações jurídicas entre credor e devedor, entre uma pessoa, né? As relações de natureza mais privada, não leva em conta os interesses difusos, os interesses coletivos e tal. E esse não é o ponto até mais sério. O que aconteceu? Para tentar adequar o código à realidade, foram realizadas inúmeras reformas pontuais, todos nós sabemos, a partir de 1994, se não me engano, né? Várias reformas foram introduzidas no código. Nós passamos a ter tutela antecipada, nós passamos a ter a grande modificação do agravo, não mais interposto em primeiro grau de punição, mas interposto nos tribunais, e, em suma. E agora a última grande reforma, a última grande modificação, a extinção do processo de execução. Né? Isso fez com que o código, tecnicamente bem elaborado, que representava um verdadeiro sistema, né? Perdesse a harmonia. Então aquela história que você reforma ali, né, basta traçar um paralelo com o próprio ser humano. Você tem dor de cabeça, vai ao médico, ele te dá uma aspirina. Essa aspirina vai fazer mal para o seu estômago. Aí você toma um remédio para o estômago, faz mal para o seu fígado. Aí você toma um remédio para o fígado, vai atacar o intestino. Ou seja, você não consegue acertar as coisas dessa forma. O código, mais ou menos da mesma forma. Você mexe aqui, mexe ali. Você vai fazendo os puxadinhos, vai fazendo aquele negócio sem uma harmonia, né? Mas é mais ou menos isso que aconteceu no código. Tá? Eu vou me valer de um exemplo
Dois, que são, na minha opinião, bem emblemáticos, né? Quando, em 94, a primeira grande reforma, resolveram introduzir no Código a tutela antecipada. Qual é o fundamento utilizado pela doutrina? Na verdade, foi a doutrina processual, foram os processualistas que fizeram isso, né? Bom, hoje, isso em 94, nós estamos utilizando o processo cautelar para a concessão de tutelas antecipadas que têm caráter satisfativo e que, por serem satisfativas, não têm natureza cautelar, e nós estamos utilizando indevidamente o processo cautelar para essas liminares que nada mais são do que mecanismos de antecipação de efeitos, né? Como no Código de 76 não havia um mecanismo genérico permitindo liminares, né? As liminares só eram possíveis em determinados procedimentos especiais previstos no Código ou em legislação extravagante, como você sofre, como mandado de segurança, como alimento, né? O Código não havia. O que se fazia à época? Aqueles que necessitavam de uma medida urgente, visando antecipar efeitos da tutela final, valiam-se da cautelar, processo cautelar, que passou a ter a cautelar inominada, a cautelar satisfativa e tal. Bom, a coisa funcionava mais para a doutrina processual, isso comprometia a pureza da cautelar. Então nós precisamos mudar, vamos introduzir a tutela antecipada. Fizemos um puxadinho. Por quê? Pusemos a tutela antecipada lá no 273, né? Que pode ser requerida no próprio processo, nos próprios autos, independentemente de ação, de demanda e tal. E mantivemos a cautelar lá no 798 como uma ação autônoma, um processo autônomo e tal. Fizeram um puxadinho para o século. Bom, aí esse foi o segundo puxadinho, né? Houve vários puxadinhos da própria tutela antecipada tentando, eu vou até mencionar esses puxadinhos para mostrar como é que nós perdemos um pouco a noção de um sistema harmônico, né? Aí o processualista falou, bom, agora nós temos tutela antecipada para satisfazer provisoriamente, e temos cautelar, que é só para conservar determinadas situações, como arresto, sequestro e tal. E levou isso às últimas consequências, né? Para o processualista isso é ótimo, porque é com essas teorias que ele escreve os livros, faz as teses e dá palestras e tal, né? E, bom, o que é cautelar, o que é tutela antecipada é tutela antecipada, e se eu pedir cautelar, e se for tutela o juiz não pode dar, se pedir tutela antecipada, o juiz não pode dar cautelar, levou esse rigor teórico às últimas consequências. Então, aconteceram inúmeros problemas em relação ao tratamento dessa matéria, né? A ponto de, por exemplo, juízes indeferirem sustação de protesto, porque pleiteada como tutela antecipada, porque o autor, pleiteada nos próprios autos, portanto, da declaratória de inexigibilidade, porque o autor não trazia, não apresentava prova inequívoca, que é o que exige o caput do artigo 273. Como ele não tinha prova inequívoca, o juiz não podia conceder a ele tutela antecipada de sustação de protesto. Aí ele voltava e dizia o seguinte, bom, então eu quero uma cautelar de sustação de protesto. Aí o juiz fala, bom, cautelar de sustação de protesto pode, porque cautelar não precisa prova inequívoca, não é? Aqui em São Paulo, a ordem, eu tive um aluno, eu conto essa história para um aluno que fez exame de ordem naquela época, 96 mais ou menos, e caiu o seguinte problema: quero me separar, o autor quer se separar, não quer conviver com o cônjuge até o final do processo de separação, faça a peça adequada. Ele propôs uma ação de separação judicial com pedido de tutela antecipada consistente na suspensão do dever de coabitação. Tecnicamente perfeito, bonito, né? Nunca ninguém tinha ouvido essa expressão, suspensão do dever de coabitação, que nada mais é do que separação de corpos, né? Foi reprovado no exame de ordem, porque o que pediram era cautelar de separação de corpos, porque a separação de corpos para o examinador da ordem era uma cautelar e não antecipação de tutela. Eu não vejo exemplo mais
mais característico de antecipação do que separação de corpos. E essa confusão perdurou, até que tiveram que fazer um outro puxadinho. Eu gostei da história do puxadinho. Tiveram que fazer um outro puxadinho dizendo o seguinte: olha, elas são fungíveis, uma pode ser recebida pela outra, não sei o que e tal, para tentar, né? Mas nós, os processualistas, continuávamos insistindo. Isso é uma coisa cautelar, outra coisa é tutela antecipada. Pois eu tenho um exemplo de uma colega nossa que extinguiu não sei quantos processos cautelares de separação de corpos na sua vara, sob o fundamento de que separação de corpos era tutela antecipada, não precisava de processo cautelar, faltava interesse processual para o processo cautelar e, portanto, extinguiu. Tecnicamente, ela pode até estar correta, tecnicamente não é, mas, meu Deus do céu, isso é levar, um processo, é o processualismo exacerbado, né? Aquele negócio do processo como fim e não como meio. Qual é o problema, qual é o prejuízo e tal? Né? Bom, isso aconteceu com a tutela antecipada. Na mesma época, o agravo. O agravo agora não é mais interposto em primeiro grau, então o agravo vai ser interposto em segundo grau, e por isso vai ficar mais difícil agravar. E como vai ficar mais difícil agravar, vai reduzir o número de agravos. Na semana seguinte, triplicou o número de agravos, né? Porque é muito mais fácil interpor agravo depois da lei do que antes da lei. Em suma. E agora, recentemente, vamos adequar. Qual é o problema da execução? O problema da execução é o processo de execução. É o processo que atrapalha a execução. Então, precisamos resolver isso. Como? Vamos acabar com o processo de execução. Então, a Lei 11.232 acabou com o processo de execução e criou a fase do cumprimento de sentença. Né? Basta qualquer leigo, né, qualquer sujeito dotado de um grau razoável de inteligência, pode perceber o seguinte: se eu tenho os autos de uma ação condenatória, um processo condenatório, que termina com a sentença. Né? Antes da Lei 11.232, o réu não pagava, fazia o que o autor? Voltava lá e falava: juiz, o réu não pagou, eu quero que ele seja citado em 24 horas sob pena de penhora, e iniciava-se o processo de execução. Os mesmos autos, uma simples petição do então autor, agora exequente, pleiteando a prática dos atos satisfativos. Não, mas tem dois processos, e é isso que atrapalha. Né? Nós não percebemos que processo não é algo concreto, o processo é uma ideia, o processo é uma abstração. O concreto é que eu tenho uma petição dando início a atos de execução. Vamos acabar com o processo. Vamos criar o quê? A fase do cumprimento de sentença. O que ocorre? O juiz condena, o réu não paga, aí o autor vem com uma petição dizendo o seguinte: olha, eu quero que sejam tomadas as providências para que eu possa receber. Né? Hoje não precisa citar? Bom, mas não é isso que faz o processo demorar tanto, né? A modificação. E podia ser feita essa modificação. Bom, então agora é mais rápido. Como mais rápido? O que tem que fazer? Você tem que encontrar o bem, você tem que penhorar o bem, você tem que vender o bem, e tem que entregar o bem. É exatamente a mesma coisa que se fazia naquilo que antes se chamava processo de execução. Em outras palavras, o que antes chamava processo de execução, hoje se chama fase do cumprimento de sentença, porque é a mesma coisa. Os atos são substancialmente, essencialmente os mesmos. É aquela história que eu perdi graças ao tribunal, né? do processualista que fica no seu gabinete sem viver aquilo que realmente acontece com o processo. E para complicar mais, ninguém mais sabe o que é sentença. Hoje, ninguém mais sabe o que é sentença. Aquela história de sentença ser o ato que implica alguma das consequências do artigo 267, 269. Depois a pessoa explicar isso para um aluno do segundo ano, é o ato que implica alguma das consequências do 267, 269, né? Pois é um negócio. E está errado, não é isso. Porque no 267 diz que o processo se extingue, no 269 diz que o processo não fala em extinção do processo, quer dizer, eu extingue, em algum caso, outros casos não extingue. Então, o que é sentença hoje? É muito mais fácil antes. Sentença é o ato que põe termo ao processo como se julgamento de mérito, ponto final. Mas é uma definição tautológica, porque parte das consequências do ato, isso não é possível, não sei o quê. Vamos criar uma definição pela própria essência. Criamos essa definição para que hoje sentença não é o ato que põe fim ao processo, você condena, tem execução, e a execução é o mesmo processo, né? Em suma, criamos essas modificações para tentar
ligar a água do puxadinho no encanamento principal da casa, né? Ligar a luz no puxadinho, você vai comprometendo o sistema, você vai sobrecarregando a rede elétrica, tá? E acaba não funcionando. Bom, então, a primeira ideia dessa comissão, né? E eu digo, muitos dos seus integrantes não tinham, eu tinha certo sobre a necessidade de um novo código, né? Então a primeira coisa que se perguntou lá, na primeira reunião que nós tivemos, nós vamos fazer um novo código. Não é questão de fazer um novo código. Se nós abrimos o Código Civil hoje, o Código Civil de 2002 reproduz inúmeros dispositivos do Código Civil de 1916. Claro, o Código Civil de 16 era uma obra, monumento jurídico. Então, o que o Código de 2002 fez? O Código de 2002, na verdade, fez adaptações, modernizou aquilo que precisava ser atualizado em função da evolução da sociedade. Então, eu, no início, disse, o que nós vamos fazer nesse Código de Processo é tentar, primeiro, restabelecer a harmonia. Vamos tentar restabelecer o sistema. Né? Vamos tentar fazer que não haja, aliás, vamos tentar eliminar as antinomias que o código hoje contém em razão dos puxadinhos. Né? E, além disso, vamos tentar atualizá-lo. Né? Dar uma outra estrutura, vamos criar uma parte geral. Toda a doutrina processual reclamava, o Código de 73 não tem a parte geral. Então nós vamos tirar daquilo que hoje está no processo de conhecimento, que tem natureza geral, como princípios gerais, regras gerais, que se aplicam a todos os processos, vamos colocar isso como uma parte geral. Por exemplo, só a título de exemplificação, provas. Nós separamos. As provas em espécie, a regulamentação das provas em espécie estão lá no processo de conhecimento. Mas as regras gerais sobre o ônus da prova, sobre o dever, isso foi colocado na parte geral. E assim nós fizemos com condições de ação, fizemos com pressupostos processuais, tudo aquilo que faz parte da chamada teoria geral do processo civil. Né? E depois regulamentamos numa ordem talvez mais lógica do que a do Código atual, o processo de conhecimento. Cautelar, resolveu-se eliminar os procedimentos cautelares, quer dizer, inúmeros procedimentos cautelares. Depois eu vou tocar nesse ponto. Nós fizemos um capítulo, um título, na parte geral, né, reunindo cautelar e tutela antecipada, no mesmo título, como espécies de um gênero comum, que é a tutela de urgência. Né? Isso na parte geral. Não há mais esse... E com as regras gerais, não precisa mais aqueles procedimentos cautelares, muitos dos quais nem eram cautelares, eram plenamente satisfativos, né? Como demolição de prédio, por exemplo. A demolição de prédio manda demolir o prédio, que não é cautelar, não tem nada de conservativo aí, é uma antecipatória plenamente satisfativa. Em suma, tentar uma pequena remodelação do sistema do Código de 39. Eliminar antinomias, tentar essa melhor adequação e eliminar determinadas formalidades ou formalismos excessivos do Código de 73. Né? Em relação a isso, eu dou um exemplo. O nosso Código, talvez seja talvez seja o único no mundo em que a técnica dos requisitos de admissibilidade do julgamento de mérito, ou seja, pressupostos processuais e condições da ação, é levada às últimas consequências, a ponto de nós separarmos essas duas categorias, requisitos e condições da ação. Em nenhum código do mundo existe essa preocupação, com essa sistematização de pressupostos de um lado, condições da ação de outro lado, e essa regulamentação excessiva sobre condições da ação. Né? Se nós formos ao Código de Processo Civil italiano, por exemplo, e aliás, as condições de ação é uma das ideias introduzidas no Código pelo Cusari, criadas pelo Liebman, que é italiano.
peguem o Código do Processo Civil italiano e peguem a doutrina italiana. Ninguém na Itália se preocupa com essa história de conduções da ação, como nós nos preocupamos aqui. Né? Explicar de maneira minuciosa o que é possibilidade jurídica. Aliás, possibilidade jurídica para eles nem é mais condução da ação, nem nunca foi, porque a possibilidade jurídica é mérito. Nós vamos tentar falar sobre isso. Né? Acabando essa história de interesse, adequação, legitimidade, aquela coisa. Não, precisamos tentar eliminar todo esse tecnicismo, essa coisa exagerada e esse mito de extinguir processos sem julgamento de mérito por falta de condição da ação, falta de pressuposto processual, que é uma coisa lamentável na medida em que toda vez que o processo é extinto sem julgamento de mérito, o método de trabalho não produziu o resultado desejado, tá certo? Você sai do Poder Judiciário frustrado, porque a decisão de mérito não foi dada, e se a decisão de mérito não foi dada, o direito material não foi aplicado e o litígio subsiste. Né? Tentou-se também uma redução do sistema recursal, né? um enxugamento do sistema recursal, para tentar evitar essa avalanche de recursos que hoje compromete especialmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem o maior volume de processos, isso é indiscutível. É claro que esse problema talvez não exista no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, porque é um tribunal pequeno e o volume é muito menor, né? Como existe no Tribunal de Justiça de São Paulo, que, somado aí ao problema do volume, a falta de estrutura, que também decorre esse gigantismo, acaba comprometendo a celeridade da tutela recursal. Então, nós tentamos dar uma nova, criar um novo sistema recursal, mais enxuto, mais célere e talvez mais racional. Né? Bom, então, o que se tentou fazer em última análise? Tentou-se eliminar as antinomias, tentou-se uma modernização do Código de 73, sem comprometer aspectos fundamentais do Código de 73 que foram preservados, né? E tentou-se simplificar, tentou-se eliminar algumas formalidades que talvez sejam desnecessárias. Então, essa foi a ideia. Sem que nada disso, eu procurei, toda vez que nas discussões lá se propunham soluções para esse ou para aquele instituto, eu me preocupei muito com o problema da segurança. Tudo isso nós vamos fazer sem comprometer determinados aspectos fundamentais do instrumento, e o mais importante deles é a segurança que ele fornece, que ele proporciona para quem necessita da tutela jurisdicional do Estado. Feitas essas considerações, eu posso aqui, assim, não de forma exaustiva, evidentemente, por mais que tenhamos reduzido aqui, nós temos 1000 artigos, claro, evidentemente não dá para examinar, mas a título de ilustração, na linha de tudo isso que eu falei a vocês, né? Por exemplo, o problema da extinção do processo sem julgamento de mérito. Nós tentamos evitar que, aliás, esse dispositivo e outros semelhantes a esse que existem no Código tem gerado uma certa insatisfação na própria magistratura, não de São Paulo, não só de São Paulo, como do Brasil inteiro, e eu até já fiz algumas propostas na tentativa de corrigir isso ou melhorar a redação de dispositivos, né, nesse sentido. É aquela história de o autor ser surpreendido com uma decisão do juiz que, de ofício, levou em consideração determinado problema de natureza processual, como uma carência de ação, por exemplo, falta de interesse, e extinguiu o processo. Sem que ele, autor, tenha tido oportunidade de, eventualmente, convencer o juiz de que aquela situação não se verifica.
Né? Bom, mas o juiz vai ter que dizer para ele, olha, vou extinguir o processo sem julgamento diverso. Não, a ideia não é essa. E essa providência, hoje, ela é lugar comum em toda a legislação, na grande maioria das leis de países estrangeiros que eu conheço, né? Que é o contraditório prévio, que é um reforço do contraditório, é o problema da segurança que o instrumento deve permitir. A título de exemplo sobre isso, temos o artigo 9º, né, da proposta. Não se proferirá sentença contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, salvo se tratar de medida de urgência ou concedida a fim de evitar o perecimento do direito. É claro, se é medida de urgência, o juiz não vai ouvir primeiro a parte para saber se deve ou não conceder aquela medida de urgência, porque se ouvir primeiro, a medida de urgência será certamente frustrada. Mas em outras situações em que o juiz tenha de proferir uma sentença à luz de algo que não foi submetido ao contraditório ainda, né, embora ele possa conhecer de ofício, me parece salutar que a parte seja ouvida previamente. Eu fiz uma sugestão, essa regra está não só no artigo 9º, como há um dispositivo semelhante a esse, que é o 110, né, parágrafo único. As partes deverão ser ouvidas previamente a respeito das matérias de que o juiz deve conhecer de ofício. É mais ou menos a mesma regra do artigo 9º. Né? O argumento é o seguinte, contrário a isso. Bom, então, o juiz vai ter de ouvir a parte, abrir o contraditório para depois decidir. Né? Nós temos no Código, dizem... argumentaram em relação a isso comigo e eu achei pertinente a objeção. Nós temos no Código os dispositivos que foram mantidos, permitindo ao juiz indeferir a petição inicial. Aliás, a esse propósito, houve acho que um aprimoramento técnico. Por quê? Porque hoje nós temos dois dispositivos. Um que permite ao juiz indeferir a inicial por problemas de natureza processual. É semelhante ao 295 hoje. Só que o 295 tem lá um dispositivo, pelo menos, que não trata de matéria processual, que é prescrição e decadência. O juiz pode indeferir inicial para prescrição e decadência. Então, o que nós fizemos? Nós separamos indeferimento da inicial e rejeição liminar da demanda. Rejeição liminar da demanda, 295, inciso 6, se eu não me engano, que é prescrição e decadência. O 285A, hoje, aquela hipótese de tese não amparada pelo ordenamento jurídico, foram eliminadas algumas coisas lá. O juiz precisa ter outra sentença igual àquela. Então fica aquela discussão, precisa ter mais de uma ou uma só é suficiente? Porque a lei fala outras. Um juiz da vara pode usar a sentença do outro juiz, o precedente do outro juiz, ou tem que ser dele? Não é. Se entender que aquela tese não está amparada no ordenamento jurídico e a sua conclusão não conflitar com a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ele pode liminarmente indeferir a petição inicial, ainda que o faça pela primeira vez. Essa foi a ideia que nós apresentamos. Então, houve essa separação, né, entre rejeição da demanda e indeferimento da petição inicial em dois dispositivos diferentes. Então, esse argumento é o seguinte, olha, se o juiz pode rejeitar a demanda ou indeferir a inicial por fundamentos que, evidentemente, não estão na petição inicial, por que nos outros casos ele precisaria ouvir previamente as partes para julgar com fundamento em matéria cognoscível de ofício? Não sei se ficou claro o que eu estou querendo explicar. Né? Então, isso é incompatível, há uma certa antinomia aí. Né? Então, também o juiz, ao indeferir a inicial, teria de ouvir previamente o autor para saber, escuta, se é parte legítima, tal. Bom, tem que avisar, tem que dar uma... Eu pensei numa alternativa para isso, qual seja, na hipótese de indeferimento da inicial, o juiz pode fazê-lo, claro, de plano, né, tanto indeferir quanto rejeitar a demanda,
O recurso de apelação interposto pelo autor sujeita-se ou contém o chamado juízo de retratação. Né? Ou seja, o recurso só será remetido ao tribunal depois de o juiz reexaminar a sua decisão e, eventualmente, não se retratar. Se ele se retratar, o processo vai prosseguir. Então, a ideia que eu apresentei, não sei como é que ela foi recebida, porque eu não estava na reunião, foi essa. Essas hipóteses, toda vez que o juiz de ofício conhecer determinada matéria e julgar, a apelação interposta pela parte prejudicada será submetida ao juízo de retratação. Né? O que possibilitaria o contraditório, porque ela traria argumentos ao juiz para tentar convencê-lo de que ele está errado, resolveria o problema e eliminaria talvez essa necessidade de o juiz ouvir previamente e tal, e manter-se o espírito da regra, que é a preservação do contraditório. Tá certo? Nessa ideia de eliminar coisas que nos pareceram inúteis, ou nos parecem inúteis hoje no Código, né, nós propusemos a eliminação, por exemplo, da exceção de incompetência. Por quê? Porque você vai explicar para o seu aluno, por exemplo, por que a incompetência absoluta deve ser arguída na contestação, como matéria preliminar, e a relativa mediante exceção. Né? Procedimento autônomo, autos apartados e tal. Isso gera, sem pensar nos problemas que isso acaba gerando. Por quê? Porque a incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício, a relativa não pode ser conhecida de ofício. Né? Então, se eu alego incompetência absoluta relativa na contestação, em tese não pode examinar, porque eu arguí. Eu arguí pela via inadequada. O Código diz que se eu não arguir pela via correta, a incompetência não será examinada. Né? Isso gera, eu já tive situação em que um juiz não conheceu de uma arguição de incompetência absoluta porque é feita mediante exceção. Ora, a incompetência absoluta tem que ser examinada de ofício. Não, mas veio pela via inadequada, eu não examino. Esses problemas formais, na medida do possível, têm que ser eliminados do Código. Então, o que se fez? Incompetência absoluta e relativa deve ser arguida como? Na contestação. Você elimina esse problema de autos apartados, de exceção e tal. Ambas devem ser arguidas pela mesma via, que é a via da contestação. Esse é um. E outros procedimentos apensados, incidentes, como impugnação ao valor da causa, impugnação à assistência judiciária, tudo isso na contestação. Você alega tudo numa peça só. Para que ficar esses apensos do processo? Que só dificultam o manuseio dos autos. Né? Outra coisa que controvertida aí a opção, acabou a reconvenção. Por quê? Hoje nós temos determinados procedimentos que comportam aquilo que a doutrina chama de pedido contraposto. Né? Outros procedimentos não pode pedir contraposto, tem que formular, o réu tem que formular sua pretensão pela via reconvencional. Né? Então, primeiro precisa saber, aqui cabe contraposto, aqui não cabe contraposto. Agora, em essência, qual é a diferença entre um pedido contraposto e uma reconvenção? Acaba sendo um aspecto meramente formal, ou seja, eu chamo isso de reconvenção, eu chamo isso de pedido contraposto. Né? E até, eu, quando converso com meus alunos, eu digo o seguinte: olha, será que um juiz, diante de uma reconvenção feita logo depois do término da contestação, mas na mesma petição, né, o réu contesta, termina lá no comecinho da folha, ele não quer gastar mais uma folha, ou porque é pão duro, ou porque quer preservar a natureza, e faz o seu pedido reconvencionado logo em seguida. Agora é reconvenção.
Será que o juiz vai se recusar a examinar aquela reconvenção porque está na mesma folha, no mesmo papel da contestação? Não vai. Né? Aí eu digo, bom, mas e se esse réu formular esse pedido e esquecer de chamar pedido de reconvenção? O juiz vai examinar? Os meus alunos, claro, meus alunos já estão mais ou menos condicionados a responder segundo essas minhas premissas. Né? Lógico que não, professor, não vão, o juiz vai ter que examinar, porque afinal o pedido está sendo feito. Então, para que ter reconvenção? Vamos fazer uma coisa só, ou seja, o réu pode, desde que presente os requisitos legais, qualquer conexão, o réu pode formular pedido reconvencional, né? Independentemente de reconvenção. O réu pode formular pedido contra o autor em qualquer procedimento, desde que presente os requisitos legais, onde? Na própria contestação. Acaba essa petição autônoma. A propósito, houve algumas soluções que, em relação às quais eu tenho dúvida. Né? Não fui contrário, mas também não me entusiasmou. Uma das ideias, por exemplo, nessa tentativa de eliminar incidentes, a desnecessidade de declaratória incidental para que a relação prejudicial se torne, seja alcançada pela coisa julgada. Não é? Hoje, para que a decisão do juiz transite em julgado em relação à relação de direito material, é necessária ação declaratória incidental. Não é? Essa é a função da declaratória incidental. Optou-se por dizer o seguinte: basta que a relação se torne litigiosa, a relação de direito material, para que o juiz, desde que verificado o contraditório, possa declarar na sentença, no dispositivo da sentença, que aquela relação existe ou não existe, né? Independentemente de declaratória incidental. O juiz poderia fazer isso de ofício. Né? Eu não sei se essa é uma boa solução, mas de qualquer maneira, ela não vai trazer nenhuma formalidade maior para o processo. O que o juiz vai fazer é o que ele faria, de qualquer forma, porque ele tem de decidir a respeito da relação prejudicial. Né? Só que, pelo código, essa decisão não se situará mais só na fundamentação. Ela passa a integrar de ofício o dispositivo da sentença. Né? A propósito desse dispositivo e de alguns outros, né? Agora eu vou dar o outro lado aí da moeda em relação ao juiz. Os juízes dizem, bom, então estão exigindo muito da gente, alguns estão falando até das sanções que o projeto prevê para os juízes. Eu estava discutindo aqui com o Paulo e com o Roque, a ideia que eu tenho a respeito disso é que não houve nenhuma inovação em relação ao Código de 73 quanto a eventuais sanções, inclusive pecuniárias, impostas ao juiz, mas é uma questão que nós precisamos, como está havendo alguma insatisfação, a gente precisa ver. Mas esse negócio também de exigir que o juiz assegure o contraditório prévio e tal, há uma certa insatisfação. Agora, do outro lado, se quem tiver curiosidade e tiver oportunidade, veja as críticas apresentadas pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, anteontem eu recebi essa manifestação, uma comissão constituída pelo Instituto, criticando de maneira muito veemente o reforço dos poderes do juiz no processo. Por quê? Porque não só esse, como outros dispositivos, por exemplo, o juiz pode, segundo o projeto, adaptar aspectos procedimentais às necessidades do caso concreto. Às vezes você pode, na verdade, tornou-se mais flexível o procedimento, dando ao juiz a possibilidade de, numa determinada situação, justificadamente, motivadamente, não seguir aquele procedimento estrito do código, por entender que aquele procedimento, no caso, não é adequado para aquela situação. Deu-se ao juiz esse poder, que é o chamado princípio da adaptabilidade do procedimento à realidade, que também é algo que a doutrina toda internacional reconhece essa possibilidade. Não, mas aí nós estamos dando muito poder ao juiz. Então, o juiz
Até na audiência pública em São Paulo, quem esteve presente, houve uma manifestação veemente de um advogado. Ele é ligado ao Instituto? É? Não sabia. Ele é professor. Não, porque é professor lá na São Francisco. Né? O juiz brasileiro está preparado para tanto poder. Eu, mais ou menos, disse o seguinte, em primeiro lugar, não tem nenhuma decisão do juiz em primeiro grau que esteja subtraída do duplo grau de jurisdição. Né? Quer imediatamente, com um agravo, nas hipóteses em que o agravo foi preservado, quer ao final, tá, na sentença, aí eu já comento mais um outro aspecto, nós tentamos eliminar a recorribilidade das interlocutórias como regra, né? As interlocutórias só serão recorríveis em determinadas situações que o Código apresenta e, em consequência, não há mais preclusão. Ou seja, toda decisão interlocutória do juiz será reexaminada como preliminar de apelação. A experiência me diz o seguinte: todos aqueles vícios que na época eram importantes, muitas vezes deixam de ser importantes ao final do processo. Né? Aquele que quer uma prova, a prova não foi produzida, ele agrava, ele ganha ao final, então aquela prova acaba sendo desnecessária. Muitas coisas, nós percebemos isso nas situações que vivemos o dia a dia. Né? Então eliminamos. Agora, quer seja essa decisão examinada imediatamente, quer seja examinada lá depois da apelação, ela é controlada pelo duplo grau de jurisdição, pelos tribunais. Então, agora, se eu não reconheço ao Poder Judiciário, em primeira instância, nem mesmo condições adequadas para conduzir um processo de maneira adequada, então ele não tem condição de julgar o mérito de jeito nenhum. Né? Então é melhor acabar com a primeira instância e deixar só juiz de segundo grau de jurisdição, porque só ele tem condições de julgar o processo. Eu sempre critiquei o seguinte: no Brasil, no nosso sistema, se há algo que não vale absolutamente nada, é a sentença. Por quê? Porque proferida a sentença, ela só vai valer se não houver recurso. Porque se houver recurso, a sua eficácia é imediatamente suspensa, como regra. Né? E se o tribunal, ao julgar aquele recurso de apelação, ainda que ele mantenha a sentença não existe mais, porque ele substitui a sentença. Quer dizer, a sentença não vale nada nesse país. Nós partimos da premissa que o juiz julga mal, que o juiz julga errado, porque a sentença dele não pode sequer produzir efeito. Então, o que se fez? Retirou-se o efeito suspensivo da apelação, a fim de que a sentença, como regra, produza efeitos imediatos. É claro, não podemos ignorar situações em que aquela eficácia imediata venha a causar dano irreparável. Tá? Então, a parte pede, né, o efeito suspensivo. Né? O relator concede ou nega, dependendo. Mas aí todo mundo vai pedir. Bom, todo mundo vai pedir se interpor a... Como todo mundo pede no agravo hoje, o que eu faço? Né? 90% dos agravos que eu recebo com pedido de efeito suspensivo, eu indefiro. Por quê? Porque não cabe efeito especial. Agora, se nós, o que nós precisamos, isso depende muito da nossa postura em segundo grau, nós precisamos ser rigorosos com essas concessões de efeito suspensivo, né? E não aceitar de maneira ampla o mandado de segurança contra essas decisões, porque aí cai por terra toda a filosofia de evitar recursos desnecessários. Né? Então, é uma questão aí não de regra, mas de mentalidade daquele que vai aplicar essa regra. Então, para resumir, advogado reclama desse suposto excesso de poderes dado. Imagina, como é que o juiz de primeiro grau já tem a sua sentença imediatamente eficaz? Não pode, o juiz não está preparado para isso e tal. Bom, então, é difícil conciliar, né? Você encontrar um meio termo aí para conciliar. Me parece que não há nenhum exagero na concessão, nessa ampliação de poderes do juiz em primeiro grau de jurisdição. Então eu estou tentando aqui apresentar de forma bem rápida. Né? Outra coisa que nós tentamos fazer aqui foi
eliminar essa confusão do conceito de sentença, porque ela gera uma outra confusão, que é o recurso cabível, né? Optou-se contra o meu voto por admitir, pelo menos em uma situação, aquilo que hoje nós chamamos de decisão de mérito parcial. É naquela hipótese de tutela antecipada onde há incontrovérsia sobre parte do pedido, né? Pelo sistema, pela regra aqui desse projeto, essa decisão do juiz, na verdade, não será uma decisão com natureza de tutela antecipada, mas será uma decisão com natureza de mérito, julgamento antecipado de mérito. É o chamado julgamento parcial de mérito, né? Ora, a permanecer a definição de sentença como é hoje, isso é uma sentença, porque tem julgamento, embora não tenha extinto o procedimento, mas é uma sentença. Se é sentença, é apelação, né? Já que nós vamos admitir essa sentença parcial, nós precisamos evitar essa confusão em relação ao conceito de sentença, para não ficarem falar, bom, então essa cabe apelação, mas a apelação vai complicar, então cabe apelação, mas no caso tem que ser agravo. Não, tem que ser apelação, então tem que ser apelação por instrumento. Começam a criar novas figuras e tal. O que nós tentamos fazer? Simplificar o conceito de sentença. Sentença é apenas aquele ato proferido pelo juiz que põe fim à fase cognitiva. Antes disso, só isso, acabou, mais nada, né? Seja com mérito, seja sem mérito. Todas as demais decisões do juiz são interlocutórias, né? E, como regra, irrecorríveis, salvo em algumas hipóteses tipificadas em que cabe recurso contra essa interlocutória. Nos demais casos, não. Quer dizer, acho que, com essa definição, hoje não haverá mais tanta dúvida com relação ao recurso cabível. Quando cabível, agravo nas hipóteses tipificadas. Sentença é só aquele ato que encerra. Então, só ali cabe apelação e ponto final, né? Então, essa me parece uma evolução, né? Uma outra coisa, já disse no início, acho que eu já estou excedendo, né? Mas corta aí, porque eu vou... Né? Eu só não quero ultrapassar o... então, faz mais uns 2 ou 3 aspectos, apenas só para a gente dar o... Não, brincadeira não. A questão da tutela antecipada. Hoje da tutela antecipada aqui, cautelar lá e tal, isso me pareceu uma boa medida que foi adotada, viu? Não temos hoje mais processo? Não tem mais, né? Então, nós temos aqui no artigo, você está aí aberto, olha aqui, ó, no artigo 277 seguintes, o título 9, denominado tutela de urgência e tutela de evidência. Mais ou menos o que é isso aqui? Mais uma crítica que os juízes receberam, porque é muito poder, né? Que é o seguinte: tutela de urgência. O que é a tutela de urgência? É aquela tutela provisória destinada a evitar o risco de dano grave de difícil reparação, né? E essa tutela de urgência pode ter um conteúdo meramente conservativo, que é aquilo que nós chamamos de cautelar, ou pode ter um conteúdo satisfativo, que é o que nós chamamos de tutela antecipada. Mas o importante é que ambas estão reguladas no mesmo capítulo, com as mesmas regras, com os mesmos princípios. Então ninguém vai mais poder falar, isso aqui é tutela, isso aqui é lá, cautelar aqui, nada, está tudo aqui, né? Está dito aqui, de forma bem clara, do 278, que o juiz pode conceder uma pela outra. É um poder que o juiz tem para preservar a utilidade do processo, né? Exatamente, melhorou a topografia. Previmos, há uma previsão expressa, seja a cautelar, seja a tutela antecipada, nas hipóteses em que ainda não existe processo, portanto não pode haver o pedido incidental, né, de um procedimento prévio para que elas sejam concedidas e tal, né? Aliás, tem uma regra aqui nesse procedimento prévio, dizendo o seguinte: obtida a tutela no procedimento prévio, se nenhuma das partes impugná-la e propuser a ação, porque aí tem que propor a demanda principal, embora nos mesmos autos, em 30 dias,
está encerrado aquele procedimento. Se o autor recebeu uma parcela daquilo que tinha direito e o réu não impugnou, morreu. Aquela sentença, ela fica como uma sentença definitiva para o caso concreto, né? Há muitas situações em que isso ocorre. O juiz dá a liminar ou concede a cautelar e não tem mais o que fazer para frente. É claro que se o réu não concordar, ele que vai tentar desconstituir aquela sentença com uma demanda autor. Mas se ele ficar quieto, se o autor ficar quieto, acabou o processo, acabou tudo, resolve daquela forma. Essa é uma providência que foi adotada nesses casos. Bom, além dessa chamada tutela de urgência, e aí vem a crítica ao poder do juiz, o juiz tem a possibilidade de, diante de uma inicial acompanhada de provas consistentes e uma contestação pífia, sem conteúdo, o juiz concede ao autor a antecipação de tutela, independentemente de risco de dano. Por quê? Nós pensamos no seguinte, não, é requerimento, em princípio é requerimento. Tá? Nós pensamos no seguinte, quem suporta o ônus da demora? Normalmente, o autor. Numa situação em que o juiz verifica que o autor tem um direito altamente plausível e o réu está numa posição de até próxima à litigância de má-fé, por que o juiz vai manter aquele estado em que o autor vai ter que suportar aquilo até o final, os recursos e tal? Não, o juiz dá, como o direito do autor é evidente, o juiz tem o poder de, a pedido dele, conceder-lhe a antecipação de tutela, independentemente do risco de dano grave e de difícil reparação. Tá? É um risco, mas é um risco assumido. Né? Claro que nós achamos que os juízes terão condições de verificar situações em que é necessária, em que é possível ou não essa chamada tutela de evidência. Tá? Bom, rapidamente sobre esse aspecto, mas o sistema recursal. Já falei alguma coisa, nós tentamos eliminar o agravo do instrumento, ou reduzir o agravo do instrumento, eliminar o efeito suspensivo da apelação, e a comissão optou por eliminar os embargos infringentes. Tá? A minha proposta, eu refiz essa proposta, o Alberto Teodoro apoiou também uma proposta dele, foi a seguinte, porque sofremos também algumas críticas em relação, tá? Principalmente de advogado. Os embargos infringentes propiciavam uma segurança maior, que é um reexame, já que houve voto vencido, tem mais 2 e tal. Então, para conciliar isso, a proposta foi a seguinte, aliás, o Regis Fernandes já tinha feito isso há muito tempo aqui em São Paulo. Voto vencido, independentemente de embargos, convocam-se mais 2 para uma próxima sessão, para que eles participem do julgamento, tudo isso de ofício, independentemente de recurso, para dar uma segurança maior para o julgamento. Não sei se isso vai ser aprovado, mas hoje os embargos infringentes não estão previstos no código, né, no projeto. Né? Então, a ideia é tentar simplificar o sistema recursal com essa preocupação de manter a segurança proporcionada pelo processo. Bom, olha, esse é um panorama bem geral, eu acho que as questões poderão esclarecer, já tem bastante coisa. Eu não quero me alongar mais do que já excedi o tempo razoável do processo, né? Estamos falando em celeridade, eu já excedi esse tempo acompanhando aqui, mas eu quis dar alguns aspectos essenciais aqui para que vocês tenham noção daquilo que se tentou fazer. Evidentemente que é uma obra imperfeita, que precisa ser aprimorada, e esse aprimoramento certamente virá com as sugestões. O que ocorre é que nós tivemos um prazo exíguo para fazer isso. Sabe? No início, a ideia era a seguinte, não, são prazos de 6 meses, mas a gente vai conseguindo prorrogação, vai prorrogar 1 ano e meio, 2 anos e tal, mas chegou no momento em que houve uma certa pressão, precisa acabar antes, porque
Por razões políticas, claro. Vai terminar a gestão lá no Congresso, lá no Senado, e quem convocou não será mais o presidente, possivelmente, né? Então tem que acabar. Né? Então, ou acaba, não tem jeito. Né? Eu até costumo dizer que o garçom português dá pelo menos duas alternativas. Né? O sujeito ele pergunta, você quer sobremesa? O sujeito fala, quais são as opções? Ele fala, sim ou não. Né? Nós aqui não tivemos nem essas duas alternativas, ou acaba. Então, com essa pressa, ontem eu li um artigo do Humberto dizendo isso, olha, chegou um momento até que o Humberto, o Adroaldo e eu, falamos esse negócio, mas já se passaram, então já tive 5 meses, então você vai sair do negócio, é melhor tentar terminar. Então, terminou com todas essas imperfeições que poderão ser agora eliminadas com a participação de todos na apresentação dessas emendas nessa fase do processo legislativo. Agora, nada disso funciona se não houver uma alteração substancial da mentalidade do aplicador do Código de Processo Civil e do próprio processualista. Nós temos de nos conscientizar que a nossa ciência é uma ciência instrumental. Isso aqui é um instrumento, não tem fim em si mesmo. E só serve se produzir resultado. Se não produzir resultado, não adianta nada que nós estamos fazendo. Então, todas essas construções, essencialmente teóricas, sem contato com a realidade, acabam frustrando o consumidor. Hã? Sim, mas eu acho que eles aí que está. Eu acho que o processo não é só instrumento, o processo é um instrumento e a realização do direito material depende muitas vezes do processo. Tem que ser simples, tem que ser inteligível, né? As pessoas têm que ter acesso. Você não precisa ser processualista para poder entender o processo. Um mínimo de conhecimento deve ser suficiente para que o advogado, o juiz possam trabalhar com o processo. E é isso que, essa me parece a ideia que deve nortear toda a aplicação do Código de Processo Civil. Paulinho, desculpe a demora, eu exagerei, vamos para as perguntas, estou à disposição. Até gostaria de início perguntar se existe algum mecanismo para que haja possibilidade de uniformizar desde logo algum tipo de solução para demandas repetitivas. Existe o chamado incidente de solução de demandas repetitivas. Né? Está no artigo, lá na parte de recursos. Na parte do processo de segundo grau, salvo engano meu, se vocês puderem me ajudar aí, para a gente não perder muito tempo. Mas a ideia fundamental desse incidente, chamado incidente para a solução de demandas repetitivas, está no artigo 895. Né? É o capítulo 7º do processo nos tribunais. Bom, a ideia é mais ou menos essa, ou seja, um juiz de Guaratinguetá toma contato com uma determinada tese que ele sabe existir sabe da existência de outras teses, não só no estado de São Paulo, como no Brasil inteiro, a respeito daquela matéria. Nós temos muitas, né? Direito público, principalmente, tem bastante. E tem esse negócio de taxa bancária, tem juros, não sei o que, tem uma série. Assinatura de telefone, de linha telefônica, pois é. Bom, aí esse juiz, verificando, eu vou em linhas gerais, verificando a existência daquela tese repetida, ele pode suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Inicialmente falaram, não, esse juiz vai instaurar o incidente. Eu falei, não, isso é um juiz, porque instaurar o incidente, suspendem-se os outros processos, né, todos no limite da competência territorial daquele juiz. Né? Eu falei, isso é um risco muito grande, né, fazer isso, um juiz talvez não com experiência suficiente. Tá? Então, ele detecta o problema, a questão e remete ao tribunal.
remete ao tribunal, para que o tribunal, se o caso, instaure o incidente. Mas isso tem que vir do tribunal, pelas consequências que isso acaba gerando. Um problema aí, Paulinho, que nós temos recebido objeções em relação a qual órgão do tribunal que vai julgar. Então, optou-se pelo órgão especial. Né? Mais ponderações. Por exemplo, alguém ponderou comigo, se não me engano, foi um desembargador do Rio de Janeiro. Seguinte, o Rio de Janeiro, por circunstâncias, o órgão especial é constituído predominantemente por desembargadores da seção criminal, da área criminal, né? Que certamente não terão condições para examinar com a profundidade. Então, seria necessário, talvez, nós pensarmos num outro órgão de segundo grau, talvez deixar a cargo do regimento de cada tribunal, constituir um órgão e tal, né? Porque no nosso, por exemplo, nós poderíamos constituir um órgão, direito privado, direito público, para julgar a questão do direito. Exatamente, eu acho que ficaria... Talvez deixar isso completar a sessão. A sessão. O presidente da sessão. Mas nem todo tribunal tem sessão como o nosso, né? Hã? Ou o conselho, ou aquele órgão. Nós temos o de uniformização de jurisprudência, exatamente esse órgão. Agora, não seria melhor deixar, por exemplo, a critério do regimento interno? Cada um adequaria às suas peculiaridades. Essa foi a minha sugestão. Tirar do órgão especial e deixar que o regimento interno do tribunal delibere a respeito dessa. Mas é uma providência interessante porque talvez evite o processamento de inúmeras demandas que tenham a mesma tese jurídica e acabam, muitas vezes, recebendo decisões conflitantes. Tudo isso Depois isso vai seguir para os tribunais superiores. Aí, se quiser dar o âmbito nacional a isso, é possível que haja um recurso ou um encaminhamento para o Superior Tribunal de Justiça, a fim de que a suspensão alcance não só aquele, mas todo o território nacional. Eu queria fazer uma colocação.